Damos início, então, a mais um episódio do RH Live Meetings, que acontece todas as quintas-feiras, esse bate-papo delicioso oferecido pelo Progep FIA, que é o núcleo, o centro de pesquisa de educação executiva especializado em gestão dos recursos humanos, coordenado pelo professor doutor André Luiz Fischer, que está aqui com a gente. E ele traz convidadas a professora Thalita Cordeiro e a professora Paula Foroni, e eles vão falar sobre redes de relacionamento digital e networking, como promover encontros no mundo digital. Então, esses encontros de todas as quintas-feiras são para ajudar pessoas e profissionais a se redescobrirem, a redefinirem os seus papéis no mercado. Eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA, e antes da gente iniciar, eu vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino. Temos graduação em administração, mestrado profissional em gestão de negócios, MBA, pós-MBA, pós-graduação e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levam conhecimento e inovação para pequenas, médias, grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, já desenvolvemos várias pesquisas reconhecidas no mercado, como o ranking do varejo, índice de credibilidade da Black Friday em parceria com o IBEVAR, os lugares mais incríveis para se trabalhar, que o professor Dr. André Luiz pode falar muito bem para a gente, e também empresas mais em parceria com o Estadão. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Então, vocês têm aí no painel de controle 2 campos de interação com a gente, um deles é o Q&A. Faça suas perguntas através do Q&A e deixe os comentários para o chat. Depois de 1 hora aproximadamente, eu vou retornar e fazer a sua pergunta para os nossos palestrantes. Inicia com a gente o professor Dr. André Luiz Fischer, professor livre docente da FEA USP, onde ministra cursos de graduação e pós-graduação, mestre em Ciências Sociais e doutor em Administração de Empresas pela FEA USP, responsável pelo desenvolvimento de metodologias de diagnóstico de clima organizacional e de maturidade da gestão estratégica de RH utilizadas desde 2006 na pesquisa anual que identifica as melhores empresas para trabalhar no Brasil. Conduziu projetos de consultoria e pesquisas em diversas áreas de RH para instituições públicas e privadas de destaque no cenário nacional. Representante no Brasil da rede CRANET de pesquisas comparativas internacionais de recursos humanos, coordenador dos cursos de MBA RH, liderança e especialização em gestão de pessoas da FIA, consultor de empresas, docente e pesquisador nas áreas de tendências e novos modelos de gestão estratégica de recursos humanos, cultura, clima, gestão de conhecimento, autor de dezenas de artigos e capítulos de livros nessas áreas de conhecimento. Professor, é todo seu, a nossa audiência. Uma boa noite, um bom evento a todos. Obrigado, Fabiane. Nossa, quanta coisa que eu sou, não? É legal. Olha, é um prazer muito grande receber todos vocês aqui na sala virtual do Progep com mais um dos nossos RH Live Meetings, né? Hoje nós estamos com um tema que é um tema atual. Nós vamos falar sobre redes de relacionamento, sobre como as organizações estão usando esses instrumentos, como as pessoas, principalmente, estão usando esses instrumentos, seja para se relacionar com o mercado de trabalho, seja para se relacionar com outras pessoas no desenvolvimento da sua carreira, né? O RH Live Meeting está acontecendo com uma frequência semanal e a gente teve aqui várias
intervenções de profissionais que estão no mercado, dos nossos professores, Joel e eu conduzindo. Na semana passada falamos, o Joel principalmente, falou sobre liderança no mundo contemporâneo e, especificamente, no que vai acontecendo nesse momento de migração para o home office, né? Será que isso muda? Como esses relacionamentos vêm se transformando, né? Vimos aqui vários temas que são temas desse momento de Covid, não é? E agora nós estamos trabalhando uma questão que ela faz parte desse momento também, mas é algo talvez mais estrutural, é algo que já nos acompanha há algum tempo, que é a questão do relacionamento pela via digital, por meio dos TICs, né? Das tecnologias de informação e de comunicação, né? Estão conosco a professora Paula Foroni. Professora Paula Foroni tem uma larga experiência em empresa, em gestão de RH. A professora Paula é mestre em administração. Ela está fazendo agora, nesse momento, o seu doutorado, né? Por isso que está com essa cara assim, cansada de tanta aula e de tanto crédito para cumprir. É nossa professora no curso de especialização em gestão estratégica da RH, nos cursos da FIA Online, não é? Trabalhando bastante com a questão que foi uma questão que ela viveu e estuda, que é a questão do papel do business partner em RH. Além disso, ela tem relações com empresas, startups, onde ela desenvolve projetos conjuntos, e isso relacionado com o tema que a gente vai tratar na nossa aula de hoje. A professora Thalita Cordeiro tem tem uma experiência em grandes empresas em gestão de recursos humanos e também fez essa sua migração para a vida acadêmica, fez o seu mestrado na FEA USP, é mestre, consultora de empresas hoje, e trata de temas relativos à gestão de recursos humanos, ao aconselhamento profissional nas organizações e também, né, ambas estudaram essa questão das redes de relacionamento e lidam com essa questão das redes de relacionamento. Então, nós estamos trazendo aqui uma força jovem do PROGEP, digamos assim, porque pessoas que têm, como eu, uma juventude acumulada, né, já um pouco maior, são considerados os migrantes digitais, né? Você tem os naturais, os nascidos no mundo digital, vocês têm aqueles que operaram, trabalharam mais tempo no mundo digital, e temos nós, que vamos pegando um barco nesse mundo digital e tentando nos acomodar de acordo com o balanço desse barco e como ele vai. Então, nós não temos absolutamente nenhuma condição, né, de trazer algum conhecimento prático com autoridade. A gente só pode aprender e comentar alguns aspectos que são relacionados com a experiência tanto de vida, de trabalho, como a experiência acadêmica que tivemos ao longo aí do nosso trabalho, né? Ambas foram minhas alunas e a gente tem muito orgulho quando nossos alunos chegam aqui para nos ensinar, chegam aqui para trazer experiências que a gente não teve ainda condição de assimilar, né? Eu dizia que com a questão do Covid, a gente não pode deixar de falar a respeito da pandemia, a respeito desse momento, que é um momento bastante difícil ainda para todo mundo. Essas ferramentas, elas tomaram uma dimensão ainda maior na vida de todos nós, né? De repente, todos nós tivemos
que promover o nosso relacionamento social quase que exclusivamente por meio de ferramentas digitais. Nós temos que aprender a lidar com isso, não é? Aqueles que já não tinham essa expertise. E eu vejo muito a questão da socialização agora pelo meio digital como um grande desafio que nós temos pela frente, né? Estamos estudando um pouco lá a questão do home office, estamos estudando a questão das interações entre liderança subordinada, entre pares, etc. Tem uma questão básica que é a questão do afeto, né? Do brilho nos olhos, do entender aquilo que eu digo, como a comunicação não violenta fala, né? Como é que eu entendo o que a pessoa não fala, né? Mas agora eu preciso entender o que ela não fala pelo mundo, pela via digital. Então, ao lidar com a sua carreira, ao lidar com a nossa carreira, ao lidar em recursos humanos, como um consultor interno com o seu cliente, tudo isso nós estamos tendo que aprender a fazer agora por essa via. Daí nós trouxemos Thalita, trouxemos Paula, a quem eu agradeço muito, para conversar com a gente sobre isso, né? Nós estamos todos aprendendo juntos e tentando entender juntos, e, por favor, as perguntas, ou mesmo os comentários, as intervenções, vamos construir, através dessa rede digital social, vamos construir conhecimento conjunto, vamos construir conhecimento em grupo. Nós temos aí uma plateia extremamente qualificada, vamos conversar juntos. Tá bom? Paula, você começa? Eu começo, professor. Obrigada pela apresentação e pelas palavras aí. Para a gente é uma... Falo o nome da Thalita também, me antecipando, é uma honra estar aqui. E a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, não. A gente tem a pretensão, na verdade, de iniciar um bate-papo, de falar um pouco do que são essas redes de relacionamento e, especialmente, como é que elas se comportam aí dentro desse modelinho, dessas caixinhas digitais que a gente está atuando, né? Então, para iniciar esse nosso bate-papo, eu queria trazer para vocês que as redes de relacionamento, e parece bobo a gente falar isso, né? Parece que a gente não reflete um pouco sobre o dia a dia, sobre essas nossas redes, que nada mais são do que as redes de contato que nós temos, né? Tanto no núcleo familiar, quanto no núcleo profissional, quanto nos núcleos sociais que nós temos, né? A gente chama isso de redes de relacionamento. Elas têm 3 grandes vantagens, né? Elas nos permitem ter informações privilegiadas, habilidades variadas e poder. Então, por que a gente está falando nesse momento desse assunto? Porque a gente, aparentemente, parece que ficou sem contato, né? Especialmente quando iniciou a pandemia, as pessoas estavam um pouco assustadas de não ter mais o contato presencial, agora está tudo digital, enfim. Como é que eu vou me relacionar, como é que eu vou conseguir ter acesso às informações, ou vou me desenvolver, ou vou ascender muitas vezes na minha carreira. Então, a gente vem tratar um pouco sobre isso e explicar o que significa cada uma dessas coisas, né? Então, acho que o primeiro ponto desses 3 itens de vantagem é o que são essas informações privilegiadas, né? O que eu consigo, dentro da minha rede, dentro dos contatos que eu tenho, informações que são diferentes das informações que eu consigo, por exemplo, hoje no mundo online, né? Quando eu quero fazer uma pesquisa aí sobre uma vaga, por exemplo, a gente já põe nas redes sociais, busca aí no LinkedIn, busca no Google e uma série aí de plataformas aí de vaga para saber onde é que está aquela determinada vaga. Mas muitas vezes tem um colega, né, tem alguém da família, tem uma rede no WhatsApp, né, tem alguém que eu tenho um contato fora que tem uma informação de uma vaga que às vezes nem foi anunciada, né? Então, essas redes, né, que a gente convive, isso faz parte, não é novo, né? Isso faz parte aí do desenvolvimento nosso aí como seres sociais, trazem dessas relações informações que são privilegiadas. Outro ponto importante, clarificando o que é esse segundo item, né? Dado que eu tenho pessoas na minha rede
que têm habilidades diferentes das minhas ou recursos diferentes dos meus, eu consigo extrair dessas pessoas ou trazer para mim ou aprender com elas. E por conta disso, por ter informações e poder desenvolver essas habilidades, eu tenho mais possibilidades de influência e de poder. E é isso que a gente fala, especialmente quando a gente fala de carreira, né? E aí eu queria convidar, inclusive, a professora Thalita para me ajudar nessa linha de carreira, porque ela é especialista no assunto. Faz sentido, professora, ter informações privilegiadas, habilidades aí variadas e poder quando a gente fala de carreira? Faz sentido fazer parte de alguma rede? Boa noite a todos. Faz todo sentido. Então, acho que esse é um olhar importante, né? Academicamente, a gente estuda redes de relacionamento e network bastante no campo de carreiras, que foi o campo que eu pesquisei no meu mestrado. E aí, Liana, que está aqui assistindo com a gente, assistiu essas aulas comigo, né, Liana? Da professora Tânia e do professor Joel. Então, é um patrimônio importante de carreira. A sua rede de relacionamentos é vista como um elemento crucial para o sucesso na carreira, né? Como um elemento que tem que ser gerenciado, assim como você gerencia a sua carreira, porque ela é fundamental para que você tenha acesso aos recursos necessários para você trilhar a carreira que você deseja, né? Construir o sucesso na dimensão do que significa sucesso para você. Então, realmente dentro do campo de carreira, porque a gente pensa assim, networking, às vezes tem um tom um pouco pejorativo, né? Ai, network, sério mesmo que eu tenho que fazer isso? Ai, mas aí eu acho que é meio falso, não gosto. Mas quando a gente traz esse olhar teórico, é um recurso fundamental para a gestão de carreira. Então, vamos sair dessa posição do networking, é alguma coisa que eu tenho que fazer puramente para conseguir vantagens, no sentido até da palavra usada aqui, a gente vai explorar isso daqui a pouco, e entender isso como um recurso necessário para o sucesso na carreira. Tá? Esse é o convite do olhar para a gente ressignificar esse networking talvez mais pejorativo e construir um networking como um recurso para o meu sucesso. E até falando essa palavra recurso, né? Quando eu trabalhava numa multinacional americana, essa empresa, quando se referia a networking, eles estavam numa área de olhar que chamava conectar-se a recursos. No sentido de ver pessoas como recursos também, não reduzindo o fator humano da questão, mas são fontes importantes de informação, habilidades e poder. Então, a gente também tem que ter essa capacidade de gerenciar os recursos da nossa rede, ok? E aí, eu acho que o ponto crítico, né, quando a gente fala de rede de relacionamento, não é porque a gente não está tendo contato presencial que a gente deixa de existir nesses lugares, né? O relacionamento não acontece só no momento do face a face, né? A gente tem hoje uma série de ferramentas que são importantíssimas e que fazem parte do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que quem está aqui participando usa constantemente as redes sociais, usa constantemente aí WhatsApp, Telegram, enfim, todas as formas de comunicação que a gente tem, os chats em determinados locais, dentro das organizações, uma série de ferramentas que a gente usa para se relacionar. Então, a gente quis partir desse lugar para conseguir caminhar e chegar no digital, porque é importante entender quando a gente tem um olhar sobre o que essa nossa rede pode nos propiciar ou nos ajudar. O segundo ponto, e aí só para amarrar, quem tem dúvidas do poder da rede, né? A gente quis trazer esse estudo que não é novo, a internet não estava ainda vigorando, a gente não tinha redes sociais, foi um estudo feito para entender como é que fazia para chegar o contato de uma pessoa para outra, né? Qual era essa distância? E aí esse estudo chamado The Small World Problem, que foi o Stanley Milgram que realizou, ele descobriu que a gente só precisa, em média, de 5 pessoas para se conectar, né? Então, entre uma pessoa e outra, eu tenho 5 pessoas, isso aconteceu lá atrás. Isso em média, tá? Então, o mínimo desse estudo foi 2, o máximo foram 10. Uma distância, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, e a ideia era perceber, assim, o que eu precisava, quem eu precisava acessar para conseguir chegar nessa pessoa específica que tem determinadas características ou com quem eu quero falar, tá? Então, depois fica a dica para vocês pesquisarem, mas a ideia é a rede de contatos que nós temos podem nos levar a lugares que muitas vezes a gente não imagina. Se a gente precisa de só 5 pessoas para conseguir um contato que significa eu conseguir falar com uma pessoa
com qualidade, né, que não é simplesmente eu ir lá e me conectar, quero ser só seu amigo no LinkedIn, por exemplo, mas é um contato que, olha, alguém me referenciou, alguém trouxe essa informação, abriu essa porta para que eu fosse lá falar com aquela pessoa. Nesse tipo de contato que a gente está falando, é isso que é o poder dessa rede, e esse estudo ele traz aí, de uma maneira científica, né, essa comprovação. Não sei se hoje, com esse mundo, né, completamente conectado, esse número diminuiu, mas o que a gente percebe, e aí o que a gente quer enfatizar, é a qualidade da relação, e não a quantidade de cliques. Faz sentido, professora Thalita? Total, é isso aí. Legal. Aí, para a gente amarrar o conceito, então, dado que eu sei que a minha rede tem poder, a minha rede de relacionamentos, as pessoas que eu me relaciono, os núcleos que eu participo, vamos trazer o conceito aí do networking, né? Como é que eu faço para realmente acessar esse poder, para acessar essas habilidades, para acessar essas informações privilegiadas? Então, se eu tenho uma rede de relacionamento que ela é limitada, ou ela só está ali no meu círculo, que eu sempre vou, que eu sempre estou, se eu só falo com as mesmas pessoas, se eu sempre me relaciono com os mesmos grupos e eu não me exponho a outros grupos, a outras pessoas, eu não me exponho a outras atividades, essa minha possibilidade de ascensão, de poder, de ter habilidades variadas ou de informações privilegiadas se restringe. Então, por isso que a gente bate nessa tecla aqui, da importância do networking, que a professora Thalita trouxe lá, que, nossa, será que eu tenho que ir lá me expor? É chato. Não, o processo de networking, ele faz parte, se você quer atingir determinado objetivo, de expandir esses seus contatos, né? A ideia de fazer networking é expandir os seus contatos e construir relacionamentos, tanto na vida pessoal quanto profissional, que são baseados em troca e reciprocidade. O que isso significa? Significa que eu não vou simplesmente adicionar um monte de gente na minha rede. Não vou adicionar todo o RH do planeta na minha rede, que isso, no máximo, vai me trazer algumas informações, mas não necessariamente vai me trazer o poder né, de ter acesso ou habilidades, desenvolver habilidades diferentes das que eu tenho. Para que eu possa realmente conseguir ascender ou atingir esses objetivos, essas relações precisam estar conectadas com troca e reciprocidade. Tudo bem? E aí, dentro dessas relações, existe uma dica, não sei se eu posso dar dica, mas existem formas ou existem estilos, né? Então, talvez essa forma de pensar aí, de olha, eu não gosto de fazer networking, porque eu não sei se eu vou incomodar ou se eu estou me expondo, talvez venha de um olhar ou de um conhecimento ou de uma experiência que você teve com pessoas que têm um estilo que são tomadores, por exemplo. São aquelas pessoas que usam os outros, né? Então, é isso que esse autor, o Adam Grant, traz, que na hora que a gente está fazendo networking, na hora que a gente está se conectando com as pessoas, existem 3 grandes formas de se relacionar, né? Ou 3 diferentes estilos. O primeiro deles é um tomador, que é alguém que normalmente aí quer tirar uma vantagem. Aí a gente traz essa frase aí, né? Quando ele está numa posição de liderança, que ele domina e controla os seus subordinados, e quando ele está atendendo quem está acima dele, essa pessoa ela é toda submissa, solícita, enfim, porque entende que a forma dela atuar é uma forma de vantagem, né? Então eu quero tirar o máximo que eu posso. Então, se a gente pensar numa linha do tempo, um tomador é alguém que está buscando algo no curto prazo. Eu quero tirar aquela vantagem para mim, e eu não estou muito preocupado com a relação, né? E aí, quando a gente pensa em rede de relacionamento, quando a gente pensa em networking, e agora com o mundo digital, e é o que esse livro um pouco traz, com uma série de exemplos, esses tomadores não têm mais tanto espaço, porque a exposição é muito grande, né? Então, a gente vê casos aí de pessoas que ascenderam, que atingiram objetivos, conquistaram, mas de formas que não foram aí tão equilibradas, digamos assim, ou que possibilitasse com que o outro também ganhasse, né? Então, é só um tirar aí de vantagem daquela relação. No meio o segundo grande exemplo, né, dessas relações, são aquelas pessoas que
usam as relações de forma compensadora, né, que a gente chama. Então, eu limito a minha troca, então eu vou te dar alguma coisa, mas eu também quero algo em troca, né? Na hora que eu vou estabelecer um networking, na hora que eu vou me relacionar numa rede, eu imagino que eu vou me conectar com uma pessoa, mas eu também quero que ela me dê algo em troca. A gente chama esse estilo de um estilo compensador. E o que esse livro traz, né, para surpresa, enfim, dos pesquisadores, né, da pesquisa que o Adam Grant trouxe, é que as pessoas que são doadoras, que são aquelas que genuinamente querem compartilhar conhecimentos, querem ensinar habilidades, ajudam as outras pessoas a crescer nas carreiras, são aquelas que realmente têm maior sucesso na linha do tempo, no sentido de longevidade, constroem relações de longo prazo, porque elas não estão preocupadas com o que elas vão ter em troca. E acho que um ponto crítico desse ponto, né, desse olhar desse doador, é que em todas as relações a gente tem situações que são assimétricas ou diferentes. Então, o que os doadores conseguiram perceber é que, ok, eu vou doar aqui, não importa, eu vou ajudar as pessoas, porque alguém já me ajudou no passado. Ou porque talvez amanhã eu precise de uma ajuda, não sei de onde ela vem, mas existe esse fluxo que não é algo que acontece no mesmo momento, no mesmo instante, porque as relações são assimétricas e diferentes. Isso em carreira, Thalita, faz sentido? No dia a dia das organizações, dá para perceber quem é tomador, compensador ou doador? Eu acho que faz todo sentido isso, para a gente tentar conectar, né? Lembra das pessoas que você considera que tem o maior networking, as pessoas que você vê que estão bem-sucedidas em fazer networking. Pensa se elas são tomadoras, compensadoras ou doadoras. As pessoas mais competentes em networking que eu consigo são doadoras, que eu conheço, né? Então, acho que só para a gente tentar também situar aí e realmente ver, porque a base é a reciprocidade. Né, essa sensação, mas é uma reciprocidade sem contar os detalhes, que o compensador tem reciprocidade, mas essa coisa eu dou e eu recebo na mesma hora. Então, essa visão de que eu construo uma relação efetiva de confiança e de troca e de reciprocidade como base da construção de uma rede de relacionamento saudável. E aí, na prática, como que a gente faz isso para a gente tentar ajudar, né, Thalita? Como é que a gente realmente vai lá para o mundo digital agora e tenta, na prática, juntar toda essa informação e fazer no dia a dia? Muito bom. Bom, um primeiro ponto quando a gente fala de networking, e vale tanto no mundo presencial quanto no digital, eu acho que o digital nos desafia ainda mais nessa questão, é a intencionalidade. Né? Como um recurso de carreira, toda vez que a gente fala de carreira, e aí eu estou trazendo aqui o networking para um olhar de carreira, eu preciso ter objetivos claros de carreira, né? De preferência de longo prazo. E aí eu começo a também usar esse grande objetivo de carreira que eu tenho, aplicar e analisar como, né, a minha rede está sendo um fator que me ajuda a atingir esse objetivo. E aí entra a intencionalidade, né? Eu preciso ter uma análise, e aí os engenheiros gostam dessas abordagens, né? Porque fica tangível, né, os elementos da subjetividade de uma rede de relacionamento, de entender quem hoje faz parte da minha rede. De fazer um mapeamento mesmo, né? De você listar quem são as pessoas com quem você mais fala, quem são as pessoas que você mais oferece ajuda, que você mais recebe ajuda, quais são as formações dessas pessoas, as idades, as empresas que elas trabalham, e começar a entender qual que é a natureza da sua rede, né? E aqui a gente tem até os tipos possíveis. Como que eu classifico? Eu estou tendo contato com essa pessoa porque é operacional, são as pessoas que no meu dia a dia me ajudam a resolver minhas questões, para entregar meu trabalho do dia a dia. São pessoas que me ajudam pessoalmente ou são pessoas que me desenvolvem um olhar estratégico, né? E tem outros tipos possíveis também que você pode imaginar. Mas de você fazer uma análise efetiva da sua rede. E aí, de novo, a intencionalidade, qual que é a sua rede ideal? Um exemplo, né? Já vi, por exemplo, às vezes a gente conversa com alguns alunos e fala assim, puxa, eu quero fazer a transição para o mundo acadêmico, sempre sonhei dar aula. E aí a gente começa a ter uma conversa, ok, você já deu alguma aula? Não. Você já conversou com algum professor sobre como é ser professor? Não, você é a primeira pessoa com quem eu estou falando. Você tem contato com outros professores para entender a rotina de um professor? Não. Então, se eu tenho o objetivo de fazer uma transição para a área docente, talvez antes de me inscrever direto no mestrado e no doutorado, né, cair de gaiato lá nos testes, né, fazer as provas de admissão, você entender o que quer dizer fazer o mestrado, o que quer dizer ser um professor de que tipo,
né? E começar a construir essa visão de longo prazo de carreira e usar a rede para ter informações sobre isso, né? Então, por exemplo, colocar na sua rede pessoas que têm experiência docente, que vão poder te falar como é, vão te dizer caminhos possíveis para você trilhar esse lugar. Ou, eu quero morar no exterior, sempre sonhei em morar no exterior. Quantas pessoas tem na sua rede que já moraram no exterior? Nenhuma. Então, quem que você conhece, ou alguém que você conhece, que conhece alguém, que já morou no exterior e que vai poder te falar como que ele fez para conseguir ou como foi essa experiência, né? Isso é a intencionalidade na construção da rede, tá? Então, analisar essa qualidade, essa diversidade e começar a agir a partir disso, de começar a conectar com as pessoas para fazer a construção dessa rede. Então, ser realmente estratégico na construção e no uso da sua rede de relacionamentos, mas sempre com o olhar de um objetivo de carreira, que pode ser também uma coisa pontual. Puxa, eu estou aqui na minha empresa, eu preciso fazer um benchmark sobre práticas de RH ágil. E eu não tenho ninguém, os meus colegas da faculdade, ninguém usa RH ágil, não tem ninguém de startup. Como que eu faço para me conectar com alguém que está no RH de uma startup, por exemplo, ou que em alguma empresa que tem RH ágil, que tem práticas de RH ágil, né? De começar a também fazer esse tipo de contato e começar a ter intencionalidade para você ter acesso às informações e às habilidades que você precisa, tá? E aí eu estou vendo aqui a pergunta do Márcio, né? Pode falar, Paulo. Não, puxando a pergunta né, de compartilhar conhecimento, né? Então, e acho que complementando o que você trouxe, né, Thalita? A gente tem um monte de gente, um monte de amigos nas nossas redes sociais. Será que eles estão realmente nos ajudando com o que a gente está querendo encontrar, né, com o nosso objetivo de carreira ou pessoal, enfim, para essa viagem, quero fazer uma viagem, ou eu quero ter algum destaque na minha carreira, algum conhecimento? Será que a quantidade de amigos que eu tenho estão trazendo mesmo? Eu tenho que acessar ali, eu consigo perguntar, eu consigo pesquisar, né, nas diferentes redes que eu tenho. A gente tem várias ferramentas na mão, né? Hoje a gente tem LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim, TikTok agora, né? Novidade, tem uma série de outras que a gente ainda nem conhece, mas que será que elas estão trazendo essa qualidade, né? Será que elas estão compartilhando esse conhecimento? Será que eu estou participando dos grupos que me ajudam a compartilhar conhecimento, que é um pouco do que o Márcio trouxe, né? Ele trouxe uma pergunta aqui também no Q&A, na verdade, essa questão da dificuldade de se conectar com alguém. Ok, eu sei quem é essa pessoa, como que eu faço para não parecer que eu tô querendo ganhar vantagem ou não ser inconveniente? E aí tá a arte, né, Márcio? Aqui tá a arte. E, na verdade, pegando a mensagem do Adam Grant, quem sabe se você não chegar oferecendo algo? Né? Acho que primeira coisa, transparência, é importante que você deixe claro o motivo do contato, porque é muito ruim quando a pessoa chega, se aproxima e só depois você vai entender o que ela realmente gostaria de saber. Então, uma transparência, assertividade no motivo do contato e talvez você também se colocar à disposição e oferecer algo que gere valor para o outro. Já começar a relação na reciprocidade, né? Então, acho que são algumas dicas práticas assim que me vêm à mente imediatamente para esse tipo de contato, né? E aí a gente tem algumas outras que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que eu acho que ajudam sempre, mas eu acho que é importante pensar nesses dois elementos como elementos iniciais, né? De oferecer algo e de deixar claro o que você espera nesse contato, né? E aí, acho que só pegando também o gancho daquelas 5 pessoas que nos levam a qualquer contato, será que não tem alguém nessa rede que pode te apresentar para essa pessoa? Porque aí você quebra essa barreira do oi, eu não sei quem é você, e aí eu não vou te responder porque eu não te conheço. Então, a intencionalidade de ter pessoas que me levam àquele lugar, àquela pessoa que eu estou querendo me conectar, abre muita porta. Então, construir essa relação, quem da minha rede pode fazer com que eu chegue àquela pessoa de uma forma mais qualitativa, né? Que não é simplesmente ali entrar numa rede social, bater, olha, como é que eu faço essa relação? Conheço fulano, como é que promove esse encontro? A ideia de promover um encontro é isso, conseguir estreitar ou diminuir essas dificuldades que a gente tem, né, de um primeiro contato, de uma apresentação, né, com alguém que a gente não conhece, né? Muito bom. E
outras dicas clássicas de como promover encontros, né? Aí a gente trouxe alguns livros aqui, a gente estava fazendo uma curadoria de livros clássicos sobre este assunto. O primeiro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E aí, assim, o básico sempre funciona, gente. O que traz esse livro? Dicas tipo, sorria, se ajuste ao estilo, e aí até a pergunta do Francisco aqui. As características de personalidade influenciam o tipo de relação, é muito mais fácil me relacionar com alguém que tem uma personalidade parecida com a minha, é mais natural, flui melhor, né? Inclusive a dica é ajuste o seu estilo ao interlocutor, o clássico da comunicação, né? Então, os elementos básicos ainda funcionam, muitos deles funcionam no mundo digital, né? A questão da inteligência emocional também é um ponto super importante, né, Paula? Quer comentar um pouquinho aqui da inteligência emocional? Queria, né, o que o Francisco trouxe aqui no chat, e é isso. Se eu não consigo olhar para mim, se eu não entendo o meu recurso, né, e aí se eu não fiz aquela liçãozinha, quem sou eu, que estilo eu tenho na hora de me relacionar, está muito atrelado às nossas emoções, ao quanto eu me conheço, ao quanto eu sei lidar com as minhas emoções, inclusive com uma frustração de não ter a resposta, de querer acessar aquela pessoa e a pessoa não querer falar comigo. A gente, como RH, quando a gente estava lá na cadeirinha de RH, né, Thalita? A gente cansava de ouvir, o RH não responde, mas eu não vou mais mandar e-mail, esse RH não fala comigo. Gente, a gente tem acesso, e aí, né, ou a felicidade, ou né, o ônus ou o bônus, colocou RH no LinkedIn, todo mundo quer ser amigo do RH, e todo mundo quer que a gente responda prontamente. Tem o lado bom e o lado não tão bom. Mas o ponto é, o quanto eu sei que talvez eu receba um não. Talvez aquela relação não traga o que eu estou buscando, né? Se eu estou num estilo que eu sou alguém que eu estou indo buscar algo, ou numa compensação, ou ser realmente um tomador, talvez eu tenha que saber lidar com aquilo que não é o que eu estava imaginando, né? Então, a ideia de pensar nessa inteligência emocional é saber como eu estou olhando para as minhas emoções e trabalhando as minhas emoções e também entendendo as emoções do outro e trabalhando as emoções do outro. Talvez não seja um momento de fala do outro, talvez não seja um momento adequado para você abordar aquela pessoa naquele momento. Essa leitura do outro, que faz parte aí, puxando do Francisco, de entender a personalidade ou estilo de comportamento que aquela pessoa tem, entra nesse caminho aí de reconhecer essas emoções, né? Então, vale muito a pena aí como dica de leitura e de autoconhecimento, né? Muito bom. E um último livro aqui do Cialdini, As Armas da Persuasão, que ele traz alguns conceitos do Dale Carnegie desde o começo lá de reciprocidade, são 6 grandes armas da influência que ele traz aqui no livro, mas que ajuda a gente também a entender que tem um elemento da influência também na rede de relacionamento, né? De eu entender e volta para os básicos, né? De reciprocidade, de entender o estilo do outro, de me ajustar. Então, passa também clássicos, né? Então, o básico, conclusão aqui, o básico ainda funciona, tá? Mesmo no mundo digital, talvez com alguns ajustes que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é justamente agora que a gente entra nessa questão do mundo digital. Então, algumas dicas bem práticas que a gente queria trazer aqui para vocês, que, por exemplo, uma das dicas do Dale Carnegie que é simples, mais efetiva, é sorria, né? Só que e aí a introdução que o professor André trouxe, né, dessa questão dessa socialização pelo meio digital, entender o que não se fala, mas a gente tem um recurso que muitas vezes, né, a gente usa menos do que poderia, que é simplesmente ligar a câmera numa reunião virtual, né? Eu sei que às vezes a gente está descabelado, está de pijama, só que, de novo, a gente é a nossa carreira, né? Quanto a gente está gerenciando a nossa carreira nessas pequenas coisas. Você não pentearia seu cabelo, não colocaria uma roupa legal para ir para o trabalho, para fazer aquela reunião? Por que não também ter esse cuidado nas reuniões virtuais, né? Nas reuniões digitais, de você também ligar a câmera, estar apresentável, e assim, coisas muito simples, mas tipo, fazer contato visual na câmera, né? A gente estava brincando, eu e a Paula antes da sessão, que tem gente que tá com a câmera ligada, mas tá com o rosto super na sombra, ou fica assim, ó, embaixo, assim, que fica só a testa da pessoa aparecendo, né, na reunião. A gente estava brincando de pequenos cuidados que são importantes para construir essa rede, né, de entrar nesse mundo digital
E um ponto que eu falo bastante para os meus alunos em sala de aula é: vamos aproveitar agora que ninguém sabe como que usa isso tudo e vamos errar, né? Vamos errar na sala de aula, vamos clicar no botão errado, liga a câmera, não funciona direito, parece que eu estou aqui na FIA, para quem conhece, mas eu não estou na FIA, estou usando o fundo falso aqui do Zoom. Vamos explorar os recursos, porque agora, até uma fala do professor Sérgio Neri, que eu achei muito apropriada nesse contexto, né, desse mundo digital, ele lembrou de quando o inglês começou a ser exigido nas multinacionais nos anos 90. E aí, o que a gente teve, né? Os early adopters do inglês, as pessoas que começaram a estudar inglês logo quando as empresas começaram a exigir o inglês. E aí, né, em terra de cego, quem tem olho é rei. Os caras que falavam um pouquinho de inglês já começaram a se infiltrar e foram melhorando o seu inglês, e foram aprendendo e foram caminhando. E algumas pessoas falaram: não, na minha vaga não precisa, eu estou bem nessa empresa, minha empresa é nacional, não preciso do inglês, tudo bem. E aí, hoje a gente sabe como, né, algumas pessoas se arrependem, a gente ouve muito isso: me arrependo de não ter estudado inglês antes. E eu acho que a gente está passando por um momento muito parecido com essa questão do mundo digital. Eu acho que se você não entrar no Zoom, se você não entrar no Teams, não explorar as ferramentas, corre o risco de daqui a alguns meses, porque o mundo está mais rápido, você pensar: puxa, eu devia lá, quando começou a quarentena, ter aprendido a usar esse negócio. Né? Porque a gente vai voltar para o presencial, mas as ferramentas vão continuar. E agora está todo mundo aprendendo, agora você pode errar. Então é a hora de falar inglês macarrônico, é a hora de clicar errado no Zoom, né? Fazendo essa associação com esse que o professor Sérgio Neri trouxe tão brilhantemente em uma das aulas, que eu achei genial aqui numa aula nossa da FIA. Então vamos explorar e criar esse espaço de diálogo nas redes sociais com os recursos que a gente tem agora. O que a gente tem agora é um microfone e uma câmera. Então vamos usar isso para criar diálogo. E aí, né, depois convido até o professor André aqui para falar, como nosso sociólogo, da importância do diálogo na criação da relação. Né, professor? Quer comentar um pouco sobre isso? Puxa vida, mas não era eu. Sim, sim, talvez não pelo lado do diálogo, né? O diálogo é fundamental porque é ele que estabelece o reconhecimento de que tem dois seres humanos se encontrando, né? E é o primeiro momento de solidariedade e consenso entre dois seres humanos, porque eles precisam ter consenso com relação ao que significam os sinais fonéticos, etc., para poder estabelecer o que a gente chama de relacionamento social, né? Agora, é interessante, você olha e fala assim: não, isso é óbvio, né? É verdade que é óbvio, mas tem muita gente que acaba acreditando, principalmente no mundo moderno, né, que o ideal do relacionamento é fazer um bom monólogo, né? É falar, né? E não é o falar, é o se relacionar, né? Então, eu vejo nas nossas reuniões pela internet, etc., é mais difícil você perceber, né, como é que as pessoas estão conectadas na sua fala, né? É mais difícil você perceber se você está realmente realizando um diálogo, né? É algo que eu, pelo menos, vou ter que aprender bastante ainda com meus alunos. Mas eu adorei a dica de não fechar a sua imagem, viu, Thalita? Porque quando os alunos fecham a imagem, eu me vejo falando com o computador. O ânimo diminui, a forma de você se expressar fica menos vibrante. E daí é complicado, parece que você está falando com a parede, né? E aí eu queria recapitular a palavra que o senhor falou de socialização: afeto. Se tinha afeto, é muito difícil sustentar se eu estou falando para a parede. É verdade, né? E é muito difícil de você granjear comprometimento, né? Porque comprometimento é basicamente uma forma de relação com alguma coisa ou com alguma pessoa com a qual você tem uma mínima relação de afeto. Eu não consigo nem passar afeto, nem receber afeto, né?
Então, é meio doido falar isso nesse mundo moderno, que é um mundo muito racionalizado, né? Mas quando você vê que tem que criar lá um emoji, você tem que criar uma figurinha. Agora no WhatsApp tem um monte de figurinha, das mais absurdas às mais interessantes e bonitas. É uma tentativa de se começar a ter mecanismos de expressão que saiam daquilo que você teclou, daquilo que você falou rapidinho, né? Para entrar em outros espaços da vida humana, que são os espaços onde o relacionamento se constrói, se consolida, se solidifica, né? Acho que essa é que é a grande questão. Muito bom. Obrigada, professor, pela contribuição sempre maravilhosa. Eu fico fazendo anotações aqui quando o professor fala. Bom, outro ponto importante é essa questão da construção da confiança, né? A gente falou um pouco de afeto, mas a confiança também é super importante dentro da construção das relações. E esses dias mesmo, no LinkedIn, eu recebi esse post aqui do Simon Sinek, que ficou famoso com aquele livro Comece pelo Porquê. E ele, depois vocês, acho que, não sei se os slides vão ser compartilhados ou a gravação, dá para procurar. Eu só encontrei no LinkedIn, eu não encontrei no YouTube nada, senão até poderia compartilhar aqui. Mas ele tem esse post rapidinho que ele traz uma analogia interessante. Ele fala que a confiança não é construída, ele é até um pouco crítico, assim, nem sou tão crítica quanto ele na impossibilidade de construir relações tão profundas no digital, ele é bem crítico aqui, mas ele tem uma fala que eu acho interessante. A confiança não é construída na reunião do Zoom. A confiança ela é construída nas entrelinhas, ela é construída entre as reuniões e também nas reuniões presenciais. Né? Ela é construída na entrada da sala, que você pergunta para a pessoa se está tudo bem com a mãe dela que tá doente. Quando você traz um café para o seu colega sem ele pedir. Né? São nesses pequenos momentos, e aí a Brené Brown também fala muito disso, né? Que a confiança é construída nos pequenos momentos. Então ele fala que a confiança é como a música, que a música tem uma citação que ele menciona, que a música é o que acontece entre as notas. E ele faz essa analogia de que a confiança é o que é construído entre as reuniões. E aí, trazendo essa lógica da reunião do Zoom, talvez não seja na reunião de 10 pessoas pelo Zoom ou pelo Teams que você vai ter, mas é aquele WhatsApp que você vai mandar depois, falar, puxa, você mandou muito bem na reunião hoje, posso te dar um toque? A sua câmera, não dava para ver seu rosto, eu queria muito ver seu rosto, ia me ajudar a me conectar melhor com você, né? Então, esses pequenos toques, e que não precisa ser no café, porque a gente não tem mais essa possibilidade, mas pode ser um WhatsApp, pode ser um áudio de WhatsApp para ter mais tom, pode ser numa reunião 1 a 1, né? Então tem outros jeitos, a gente vai descobrindo outros jeitos de ter essas entrelinhas, o que não dá é só para ter as reuniões duras e oficiais dentro do Zoom e esperar que isso vai construir relacionamentos profundos, né? Então a gente começar a construir essas entrelinhas no mundo digital. Quer comentar alguma coisa aqui, Paula? Não, e eu acho que a gente tem hoje tanta rede, né? Assim, e isso acontece, né? Você tá aqui na reunião do Zoom, tem o chat rolando no paralelo, né? Tem do grupo do WhatsApp que está conversando. Também tem no Instagram, também tem no Facebook, no LinkedIn, enfim, tem formas e formas, né? Eu brinco que hoje, quando a pessoa te liga, é algo assim extraordinário, é um presente, porque a gente está tão só no teclar e no mandar e no conectar e mandar carinha, emoticon, que o professor André trouxe, né? Eu fico muito feliz quando me ligam, eu falo, meu Deus, é importante. Quando ligou é muito importante para tudo que a gente precisa atender. Mas tem uma diferença mesmo, né? É o se fazer presente, né? Eu acho que a confiança, essas entrelinhas, está no se fazer presente. Né, de diferentes formas, eu dizer, eu estou te vendo, eu por você me transformo, o que você trouxe me tocou, me sensibilizou, são essas relações que não acontecem realmente se eu estou de câmera fechada, se eu não estou aberto a me conectar com outras pessoas, né, se eu estou só na mesma rede, se eu só vou conversar com as mesmas pessoas, acho que faz muito sentido, sim, Thalita. E eu acho que só mais um ponto, é que nessa impossibilidade de eu ter outros recursos visuais, de fazer uma leitura corporal, eu preciso falar mais, eu preciso dizer mais como eu estou me sentindo, eu preciso deixar mais claras as coisas. Porque a pessoa, um chefe não vai saber como a pessoa está só de passar por ela no corredor. Então, eu preciso dizer para o meu chefe como eu estou.
Eu preciso comunicar. E aí, de novo, entra a inteligência emocional. Porque eu preciso entender como eu estou para conseguir comunicar para as pessoas. Né? E os check-ins que a gente brinca nesse momento de falar assim, e aí, como você tá? E abrir o espaço sincero para ouvir, são super importantes. E eu também tenho a habilidade de comunicar como eu realmente estou. E não falar o tudo bem, padrão. Né? Então, é muito importante, a Marcela trouxe a questão da vulnerabilidade, né? Exatamente, de eu me colocar nesse lugar de, às vezes, não tá um dia fácil para mim, eu acessar isso, reconhecer isso e comunicar claramente, porque não dá uma reunião, talvez, online, para o meu interlocutor perceber do jeito que ele perceberia se a gente estivesse face a face. Né? Vamos facilitar a vida de todo mundo e comunicar como que a gente está e os nossos sentimentos e ter uma comunicação mais ampla por palavras de coisas que talvez a gente transmitia de outras formas. E acho que talvez, Thalita, esse momento é um dos mais ricos desse aprendizado, né? Assim, estar obrigado a não estar todo mundo presente nos obriga a desenvolver essa habilidade que talvez a gente não desenvolvesse mesmo, porque no presencial a gente tem uma outra leitura corporal que a gente consegue perceber, né? Então, nos obriga também a que a gente dê esse passo além, né? Então, acho que é uma riqueza muito grande. Muito bom. Um outro ponto importante é que você coloque sua marca pessoal nas relações. E marca pessoal também é um tema que a gente trabalha em carreira, né? Todo mundo tem sua marca pessoal. Se você não define a sua marca pessoal, as pessoas pensam alguma coisa de você, é fato, né? Tem alguma característica marcante, seus valores, seus pontos fortes, que as pessoas te reconhecem por isso. E é importante que você traga isso de uma forma, de novo, com palavras, talvez, coisas que você poderia mostrar fazendo, que agora você precisa colocar em palavras. É importante que você traga essa marca pessoal, seus pontos fortes, seus valores, seu jeito de trabalhar com mais clareza nas diferentes relações que você tem. Ok? A gente já falou um pouquinho sobre escutativa, empatia e rapport como ferramentas importantes. Então, mesmo no online, eu consigo também fazer rapport, né? Eu consigo também imitar os gestos, fazer contato visual, o visual digital, mas quem nunca fez reunião com uma pessoa que está olhando para outra tela e como é difícil, né? Então, esses pequenos cuidados também funcionam, mas principalmente escutativa e empatia, né? De dar esse tempo de se conectar genuinamente com o outro e construir uma relação mais profunda nos pequenos momentos. Thalita, eu queria pegar o gancho aqui da pergunta do Adolfo, antes de você passar para esse próximo tópico, que ele pergunta se o networking efetivo seria a rede de relacionamentos com os afins da mesma tribo de interesse. E aí eu diria que não, né? E aí você me complementa, Thalita, mas quando a gente fala de rede de relacionamento, se eu estou na mesma tribo, eu me restrinjo àquele núcleo, eu me restrinjo só àqueles interesses. Quando a gente está falando de rede de relacionamento, a gente está falando mude, traga outras pessoas, participe de outros grupos que você não faria naturalmente para realmente conseguir expandir a sua rede. Aquilo que a gente trouxe no começo, para realmente ter mais possibilidades de conexão de valor agregado. Então, e você não precisa ser um profundo estudioso, né, em um grande tema, não necessariamente, né? Você não precisa mudar o seu estilo, ser outra pessoa, fazer de tudo para agradar o outro. Não é esse o ponto do doador, né? É o ponto de, olha, como é que eu me conecto com o outro dentro da escutativa, da empatia e do rapport, mas eu mantenho a minha essência e entrego o valor que eu tenho, né? E a partir daí a gente consegue estabelecer relações. E é interessante, né? Fazendo associação, a gente estuda redes organizacionais também, né? Redes organizacionais também é uma forma de ver redes dentro de organizações com estudos profundos, estatísticos de mapeamento de redes de contato. E aí a gente tem algumas figuras que são importantes dentro das organizações que a gente identifica como grandes influenciadores, por exemplo, dentro da organização. E a gente vê pessoas que se fecham dentro de uma mesma rede como um grande problema numa organização, na verdade. Porque não tem fluxo de informação. Aquele grupo se fecha e não se conecta com o resto da organização. Fazendo esse paralelo com a nossa vida pessoal, se eu tenho uma rede fechada, eu tenho o risco de ficar viesado no meu olhar e limitado no conhecimento que eu tenho acesso. Né? Então, na verdade, diversidade é uma característica importante da rede. Você pode ser um doador através de doação de conhecimento, de uma grande área de especialidade, mas por amplitude, diversidade da sua rede é importante para até você
consiga ter diferentes aplicações do seu conhecimento, em diferentes contextos. Eu acho que isso também é um ponto importante nessa pergunta aqui. Um próximo passo, né? Seja ativo nas redes e nos meios digitais de forma constante, mas cuidado com os excessos. Então, tem muita, né, principalmente o pessoal que está à procura de emprego, ou que está buscando uma troca de emprego, abrindo um negócio, é muito comum que a gente vê uma atividade até às vezes excessiva na rede. E aí, de novo, reciprocidade. Como que eu faço para gerar valor para quem eu quero que me veja na rede? Então, não é simplesmente postar que eu fiz uma aula. Talvez qual é o principal insight que eu aprendi nessa aula que gera valor para quem me segue no LinkedIn, ou quem são meus amigos no LinkedIn ou no Instagram. Então, é gerar valor para o outro, né? Na ideia da reciprocidade, e não simplesmente divulgar, né? Então, ativo de forma constante e com uma certa constância também, no sentido que você sempre é uma pessoa que é reconhecida como uma pessoa que agrega valor, né? Faz sentido ter você na minha rede, e aí a gente consegue gerar valor, mas também sem ser excessivo nisso. Os últimos pontos aqui para a gente pensar: ter relevância. Então, de novo, trazendo o ponto aqui que quem foi que falou? Márcio, né? Foi o Márcio? Não, foi o Adolfo. Se eu domino muito um assunto, é uma super chance de eu ser relevante, eu trazer esse assunto através dos meus contatos, eu gerar valor na minha rede através do assunto que eu domino. Disponibilidade é um ponto importante, né? De novo, é baseado em reciprocidade. Se eu nunca respondo, eu nunca estou disponível para apoiar quando alguém me chama, e aí, de novo, né? Na lógica da rede, a pessoa fala assim, mas se eu vou pedir, a pessoa é tão ocupada, será que ela vai ter tempo de me responder? E se alguém te pede, você responde? Você é disponível? Então, a gente está esperando que o outro seja disponível, mas a gente é disponível? Então, é importante ter essa reflexão de também ser disponível para as outras pessoas, né? Se colocar nesse espaço da troca. E aí, a Paula tem um último ponto aqui de tangibilizar, tentar trazer um pouco para a matéria, já que a gente está tão no virtual, né, Paula? E a gente tem tido, né, a gente no trabalho com as organizações do lado de cá, né, Thalita, a gente tem forçado momentos para que as pessoas tentem tangibilizar. Então, tá bom, não dá para ter aquela reunião, a confraternização que vai estar todo mundo junto, mas não dá para promover o café e aí, né, leva o café, cada um faz o seu próprio café, ou tem um momento organizado que o café naquele dia vai ser entregue, enfim, ou recebe um bombom, uma pizza, etc. Enfim, fazer momentos que façam com que não fique só tão digital, né? A gente, nossa experiência passa muito pelo material e faz sentido ter momentos que a gente guarde, que a gente explore e tangibilize, né? Então, cria uma outra conexão, uma outra forma. Um exemplo disso, umas amigas fizeram um curso e mandaram o livro do participante, aquele que a gente geralmente tem os conteúdos e a gente toma notas, elas imprimiram e mandaram junto com uma lembrancinha, que eu não lembro o que era, mas mandou para casa de cada pessoa, apesar do treinamento ser virtual. Né? E a satisfação de você receber um caderninho de participante em que você ia fazer anotações no papel, mesmo a reunião sendo virtual. Então, são esses pequenos cuidados que ajudam a gente a ter essa sensação de tangibilizar a relação. Né? Acho que esses são os principais pontos aqui, pontualmente, mas a gente queria responder um pouco das perguntas. Acho que a gente respondeu algumas aqui já durante a nossa conversa. E estamos aqui também, nosso LinkedIn aqui aberto, né? Porque à vontade para se conectar, seguir. E aí, Mafalda, o professor André, não sei se comentários, perguntas. Elas foram... Cá estou eu. Se vocês puderem só descompartilhar um minuto. Fabiane, você me dá um segundo? Claro. Dê um segundo para o professor cheio de orgulho, por favor. Então, eu queria só rapidamente dizer o seguinte. É muito interessante a gente perceber como algumas teorias clássicas, né, elas se apresentam de novo porque elas continuam tendo validade. A teoria da reciprocidade é uma teoria da década de 50, né? Tratando aí de como os seres humanos se relacionam, né?
mas muito legal. Como é que a gente trabalha com reciprocidade, né? Com compatibilização de expectativas, etc., no ambiente virtual. Quer dizer, continua valendo, só que a forma é uma forma bastante diferente, né? O que a Thalita falou, e a Paula também reforçou, me lembra também de como nós temos que olhar um pouco para a nossa cultura, para a cultura nacional, né? A cultura latino-americana, inclusive, do relacionamento humano. Como é que nós vemos, né? Eu me lembro de uma frase que eu ouvi numa estatal que estava vivendo uma situação de clima organizacional muito negativa, mas muito mesmo, no trabalho que nós fizemos, aonde eu fiquei impressionadíssimo, porque uma das pessoas que eu entrevistei, a gente talvez tenha perguntado, mas aquele colega, aquele companheiro de trabalho é o seu amigo? Ele falou, não, amigo não, colega, porque amigo eu escolho. Então, é um negócio muito forte, né? Mas o que isso quer dizer? No Brasil, os brasileiros, eles veem muito essa diferença entre amizade e relacionamento profissional e de trabalho. Então, você fazer um network, existe estudo sobre isso, existe resultado de pesquisa sobre isso, fica parecendo algo que você está cometendo um pecado, porque um amigo é uma coisa sagrada, é uma coisa diferente, etc. Eu estou sendo interesseiro, o outro está querendo alguma coisa que vai me prejudicar por isso. Então, essa relação, né, essa sensação de desconfiança, e que em outras culturas é bastante diferente, né? É algo que a gente tem que superar quando a gente fala de relacionamento e também quando a gente fala de relacionamento virtual, né? É bem legal. Fabiane, agora é a sua vez com as perguntas. Bom, antes de iniciar as perguntas, eu vou compartilhar aqui a nossa agenda de cursos do Progep. Porque se você quiser estudar com os grandes nomes do recursos humanos no Brasil, está aqui sua oportunidade. O MBA de Recursos Humanos, iniciando no dia 16 de outubro, uma carga horária de 500 horas. Todos os cursos até o dia 31 de agosto estão com 40% de desconto na matrícula. MBA de Recursos Humanos foi eleito 7 vezes consecutiva como o melhor MBA pela revista Você S.A. A gente tem aqui pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas, iniciando no dia 14 de setembro, 360 horas, para destacá-lo no mercado de trabalho, conteúdo compatível com o produzido pelas melhores escolas de negócios do mundo, teoricamente consolidado e voltado para a prática mais atual das organizações. A gente tem a pós-graduação Liderança e Gestão de Pessoas e Negócio, também iniciando no dia 14 de setembro, 360 horas, para você evoluir na sua carreira, também até o dia 31 de agosto, 40% de desconto. O curso de curta duração Business Partner, começando no dia 8 de outubro e 48 horas. Esse é um formato de web aulas. O curso de papel do líder na gestão de pessoas no trabalho em home office, para todos os profissionais de todas as áreas que queiram atuar em home office, iniciando no dia 19 de outubro. Falem com a Vilma. É vilmac@fia.com.br. Ela é a dona do negócio, né? Bom, para você que... Deixa eu tentar descompartilhar aqui. Interromper compartilhamento. Para você que quer assistir, eu acho que eu vou assistir. Eu acho que foi interessante para todo mundo, pelo menos umas 10 vezes o que vocês falaram. Foi muito bacana, realmente aliaram a teoria
e é uma prática que a gente precisa no dia a dia agora, né, nesse novo contexto. As meninas foram fazendo as perguntas durante o processo, professor, e até mesmo uma pergunta que aceitar ou não todo o convite que recebemos de conexões nas redes sociais, qual o critério para aceite. Eu acho que até essa a gente não falou se aceita ou não aceita e tal, mas eu acho que até isso ao longo da conversa foi bastante explanado. Então, as pessoas estão querendo saber aonde que eles podem acessar esse conteúdo lá no nosso canal, no YouTube, FIA Business School, o Aguinaldo que está aqui nos conectando. Ele vai editar esse vídeo rapidamente e colocar lá no YouTube para a gente poder assistir ainda no final de semana, porque isso é coisa que a gente tem que aprender para ontem, né, gente? Então, professor, eu acho que de perguntas as meninas já foram passando elas durante o webinar, então eu acho que é só isso. Se vocês quiserem, encontraram mais alguma coisa. Só, acho que tentando responder aqui a pergunta do Carlos, Paula, não sei se o olhar, assim, bem rapidinho, eu pensaria assim, Carlos, qual que é o seu objetivo de carreira, de novo? Por exemplo, eu como consultora, e professor e alunos que, de novo, essa conexão de afeto é importantíssimo para o ensino também, né? A gente também aprende que para os alunos aprenderem, eles precisam se conectar com os professores, e aí, como a gente está se conectando, os alunos são virtuais, né? A conexão, talvez, no LinkedIn seja importante, e também a gente sempre aprende com os alunos em todos os canais. Para mim faz sentido me conectar com os pedidos, todos os pedidos que eu aceito. Para você faz sentido? Qual que é o seu objetivo de carreira? Né? Então, acho que é só essa reflexão que eu queria trazer. Paula, não sei se tem algum complemento. Eu acho que o ponto, né, assim, tem um algoritmo por trás, né? Então, qual é o objetivo que você está buscando? Porque também o algoritmo acaba te direcionando, né, para os seus interesses. Então, de repente, está muito fora do teu objetivo, seleciona ou escolhe qual perfil, o que você está querendo olhar. Né? Então, se faz sentido você ampliar e ter todo mundo, ok. Se não, né, reflita que caminho, que nicho que faz sentido, porque os algoritmos hoje estão desenhados, talvez tenha uma evolução aí daqui a pouco, mas para ir selecionando o que a gente mais procura, ou enfim, os interesses que a gente mais acessa. Né? Então, acho que vale a pena também dar uma olhadinha nisso. Acabou entrando professor... aqui da Geórgia. Isso, da Geórgia. Qual a principal ação em um relacionamento é mais difícil ser adaptada no virtual? O abraço. A gente pode dar abraço virtual. Não é a mesma coisa, né? Eu acho que o próprio contato físico é o que realmente mais a gente perde. Mas o que a gente quis trazer aqui é que tem coisas que a gente perde, mas não precisaria perder. Então, o abraço a gente não tem jeito de resolver, mas o contato visual a gente tem, a gente falar sobre como a gente está se sentindo a gente tem. Então, acho que tem coisas que a gente pode recuperar e conscientemente trazer para o mundo digital, e realmente o abraço, não sei o que me vem à mente aqui. Vocês têm algum outro olhar sobre isso? Para quem é sinestésico, né, Thalita? Eu que adoro agarrar o povo assim, encostar, sentir com as mãos, né? Acho que é o lado italiano. Muito bom. Eu queria, então, agradecer de novo, Thalita, Paula, né? Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Para mim, como eu disse, vários motivos aqui para eu estar muito feliz com o que eu estou vendo acontecer aqui agora. Queria agradecer a Fabiane, a Mafalda, que nos acompanha, a Aguinaldo, da técnica, obrigado, como sempre, tudo aconteceu de forma muito precisa, e agradecer a todos aqueles que estiveram conosco, né? São vários amigos antigos, vários amigos futuros, né? Nos acompanhem, estejam conosco, nós vamos formando aí uma grande comunidade, né? Nosso papel é esse de doar, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato de vocês estarem aqui conosco nos faz perceber que nós estamos recebendo, né? A gente exercita um pouco aqui aquilo que a gente está discutindo agora há pouco. E essa forma de relacionamento que a gente consegue ter com
como o caso da Paula, da Thalita, há tanto tempo, e talvez tenha espelhado no vídeo e durante o nosso trabalho aqui, mais do que aquilo que nós falamos, né? A gente olha assim para as pessoas e fala assim, ai, puxa, queremos continuar, continua conversando. Paula, vai lá, faz mais careta. Thalita, conta mais experiência. Fabiane, fala aí no lado. Chegar nesse ponto, né? Chegar no ponto de se estabelecer relacionamentos que são relacionamentos transparentes, relacionamentos são relacionamentos realmente que expressam aquilo que a gente está sentindo. Né? Parece que, por meio do mundo digital, isso não é tão fácil, vamos dizer assim. Né? Mas nós estamos encontrando meios de fazer. Vai vencer, sim. Né? Acho que o afeto quase sempre vence. Um beijo para vocês duas, um beijo para a Fabiane e para a Mafalda e para todos. Tchau. Tchau, beijo. Obrigada, gente. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, Um abraço, gente. Obrigada, gente.